Muito bom dia, que Deus nos abençoe. É muito maravilhoso ter um Salvador que é profeta, sacerdote, rei, advogado. Ele é tudo em todos. Jesus é o nosso profeta dos profetas, sacerdote sob a ordem de Melquisedeque, rei dos reis. E que Ele nos abençoe ricamente, que Ele nos fortaleça, que Ele nos enriqueça mais de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de prudência, e que a paz do céu seja à tona em nossos corações, com a sua bondade e amor. Então nós vimos que é bom conhecer a Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso mediador. Então ele foi tentado, mas não pecou. Portanto, ele foi um ser humano e ele é, entre todas as coisas que ele é hoje, a favor dos filhos de Deus, dos amados, resgatados por seu sangue. Ele é tudo aquilo que nós precisamos em toda a nossa vida. A obediência à sua palavra. No Velho Testamento, tudo apontava para ele. Tudo. Ele é o cumprimento das Escrituras. Desde que Jesus veio, tudo então retrocede para ele. Lá no Antigo Testamento, tudo apontava para ele. E hoje, tudo aponta para ele. É Jesus a nossa vida, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso gozo, a nossa esperança, a nossa segurança. É tão bom estar no seu reino. Oh, não está você contente por estar no reino dele? Veja a Escritura apontando para ele como profeta. Deuteronômio 18, verso 18. E eu lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Não é glorioso? Ele veio identificado com as Escrituras. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Estás disposto a ouvir a este profeta? As pessoas falam tanto em profeta, tanto em profecia, mas o profeta real, verdadeiro, você o quer? Está disposto você a deixar tudo essas coisas contrárias à sua palavra para ficar com a palavra deste profeta? Seu nome é Jesus. E ele cumpriu isto. Na verdade, tudo o que estava escrito a seu respeito, ele realizou. Em Lucas, no capítulo 24, no verso 19, quando ele, após a ressurreição, estava caminhando com aqueles 2 discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús. E eles conversaram assuntos a respeito de Jesus Nazareno, aos quais eles pensavam que na verdade iria remir, salvar a Israel. Eles estavam
incrédulos com aquele que aproximou-se deles. E indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Quem conhece a Jesus? Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabes das coisas que aconteceram lá nestes dias? Eles torna-lhes perguntar: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles ainda não tinham conhecido quem era Jesus, o profeta da Galileia. E vejam, meus amados irmãos, esta confirmação de Jesus como profeta. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, capítulo 3, quando Deus se manifesta através de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 22. Com Paulo, começando aqui no verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Agora, porém, tem uma advertência. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Qual profeta que você tem que ouvir? O do século XX? O do século XIX? O do XXI? Essa multidão de profetas que se tem hoje, que falam em nome do Senhor e nada se cumpre? Olha, mas todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Todos os profetas, desde Samuel, e todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditos todos os povos da terra, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Oh, que coisa! Confirma as Escrituras, sim, confirmam Jesus como profeta. As Escrituras confirmam a Jesus como sacerdote. As Escrituras confirmam, sim, a Jesus como sacerdote. Hebreus capítulo 5, começando aqui no verso 5. Ora, Hebreus capítulo 5, começando no verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Vejam bem, ele foi humilde, simples o tempo inteiro. Mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque.
Oh, meus amados irmãos, porque nós temos um sumo sacerdote, mas um sacerdote que viveu a humanidade como nós vivemos, mas sem pecado, que hoje também é mediador, faz essa mediação entre nós e Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, olha só, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. E em outra escritura, Hebreus capítulo 10, verso 21, nós encontramos mais um pouquinho sobre este sacerdote glorioso. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão de nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Oh, glória a Deus! Então, nós temos aí as confirmações. Jesus, profeta, sacerdote. Tem muitas escrituras, tomamos apenas algumas. E em Apocalipse, no capítulo 17, no verso 14, veja o que nós podemos ver. Apocalipse 17, verso 14. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Está você com ele? Tens tu prazer nele? Ele tem prazer em ti? Então, por que se preocupar? Podem fazer guerras, podem se levantar Herodes, Pilatos, levantar quantos quiserem contra. Não faz diferença, você está no reino de Deus, você está no reino do seu Filho. Você está protegido com o cetro da equidade, o cetro da justiça, o cetro do amor, o cetro da pureza, o cetro do Todo-Poderoso. E guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele. Você está com ele, nós estamos com ele, chamados eleitos e fiéis. Isso é coisa maravilhosa, sublime. Esta é a palavra de Deus. Esta é a fonte da segurança, estas promessas, a fonte da alegria, da esperança. Apocalipse 19, verso 16. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? O mediador. Quem é Jesus? Profeta, sacerdote, rei, advogado. Aquele que em nosso lugar morreu, fez-se pecado por nós, para que hoje, agora, nestes dias, você, não só aqueles que viveram lá, nós que estamos vivendo agora, neste ano, finalizando 2023, o último mês,
pudéssemos ser feitos justiça de Deus, pureza de Deus, fidelidade de Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba aquilo que Deus tem preparado para você agora, é hoje, não é amanhã. Ele é o Deus dos vivos, é Deus presente na sua vida. Você está vivendo o seu reino debaixo deste cetro maravilhoso da justiça. Em nome de Jesus Cristo, que este Deus glorioso te abençoe para a honra e glória do nome do Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.